Boa noite, meus amigos. Meus amigos, olha só. Eu queria que vocês prestassem atenção nesses três políticos que atuaram pesadamente, fortemente, no apoio a Dilma Rousseff contra o impeachment dela. E vamos observar que todos os três é farinha do mesmo saco. Porque eles não pensam. Eles têm fanatismo político. Eles são iguais a fanáticos religiosos. Então, para ele não existe razão, não existe lógica, não existe verdade. O que existe é o desejo deles, ou wishful thinking deles, que é a realidade. E vamos mostrar como eles são tão incoerentes, tão pueris, que deveriam estar na escola primária, esses rapazes, essas pessoas aí. Vamos lá. Primeiro vamos analisar o pecado de Alexandre Moraes e Renan, que os três combateram violentamente o Alexandre de Moraes. Porque numa entrevista, numa sexta-feira, antes da prisão do Pallotti, que foi na segunda, o Alexandre de Moraes, acompanhando um candidato a prefeito do PSDB, disse o seguinte, que a Lava Jato vai continuar. E que havia Lava Jato antes, que ia continuar. Que segunda-feira ia continuar a Lava Jato. Inclusive, o pessoal podia ficar aguardando. E na segunda-feira em diante, que é Lava Jato, e que eles iriam lembrar dele. Porque ele estava afirmando aquilo. Mas eu percebo isso. É claro que é um falastrão, esse ministro, Alexandre de Moraes. Mas isso é um pecado. Ele não disse quem era, não disse, apenas disse que a Lava Jato ia continuar. E segundo o próprio Ministério Público, eles avisam somente, em caso de necessidade, o ministro, que ele não pode se afastar de Brasília, em caso que haja alguma conturbação e ele tem que agir imediatamente. Ora, se eu sou ministro da Justiça, na quinta ou sexta-feira, o Ministério Público me diz, olha, você não pode afastar ele na próxima semana de Brasília porque nós vamos proceder a algumas prisões. É claro, ele pode dizer muito bem, a Lava Jato vai continuar na segunda-feira. Isso não significa que ele soube exatamente dos detalhes, conforme a própria Lava Jato explicou. Tudo bem, foi um boquirroto. Ele não deveria ter falado absolutamente nada na posição que ele está. Tá certo? Mas olha só, vamos comparar com o Renan. O Renan, em pleno julgamento do impeachment, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, não é? Partiu para Gleisi Hoffmann, que tinha dito que ali naquele congresso não tinha ninguém com moral suficiente para caçar presidente. Partiu para Gleisi Hoffmann e disse, olha só, você não pode dizer isso porque eu tirei você e o seu marido da cadeia. Mais ou menos isso que ele disse. Depois ele explicou que era como instituição. Estava presente o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele disse isso. E depois, eu ouvi bem, e está aí em todos os vídeos, né? Ele virou para a Gleisi e disse assim, você estaria preso hoje se não fosse eu. Que poder ter o Renan, com 11 inquéritos nas costas. Né? Que poder ter o Renan de adiar o julgamento da Gleisi Hoffmann e do marido dela em relação a ir ao Supremo e fazer isso. E dizer da maneira que disse em pleno tribunal, se vangloriando do poder dele,
de interferir junto ao Supremo Tribunal Federal. Ué, se eles fossem pelo menos intelectualmente honestos, eles teriam que pedir também ao Renan, né, para entrar na Comissão de Justiça e explicar como ele conseguiu tirar a Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Aliás, eu acho que a situação aí, a oposição tem esse direito. Já que o Alexandre vai responder na comissão de ética do governo sobre o que ele falou, eu acho que a oposição, se eu tivesse lá, eles fariam um pedido também para incluir o senhor Renan e explicar como é que ele teve esse poder, como foi que ele tirou a Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo. Ok? Muito bem. Então, se o Alexandre de Moraes vai ser investigado pela comissão de ética, o Renan tem que ir também. Pela mesma forma. Muito bem, mas não há de esperar nada dessas pessoas. Porque são pessoas incoerentes, são pessoas absolutamente sem noção do que é justiça, sem noção do que é certo, do que é errado. Eles têm um objetivo: se manterem no poder a qualquer custo. O Lindenberg é papagaio de pirata do Lula. Em todas as aparições do Lula, ele está metendo a cara para aparecer. E não entendeu que o Lula não pode fazer mais nada por ele. E nem por ninguém. Porque mesmo antes dessa derrocada toda, nas eleições passadas, o senhor Lindenberg foi candidato a governador do Rio, apoiado por quem? Por Luiz Inácio Lula da Silva. E o que foi que aconteceu? Ele nem ao segundo turno foi. O mesmo aconteceu com Padilha, candidato do senhor Lula em São Paulo. Nem para o segundo turno foi. O mesmo aconteceu com o filho do Jader Barbalho, que o Lula foi para lá fazer campanha, perdeu. E o Lula queria o Sérgio Gabrielli como governador da Bahia. Lá na hora o pessoal tirou e botou outro candidato, venceu, mas não foi o Lula. O Lula não queria, queria o Sérgio Gabrielli. Então dá para se perceber que o Lula há muito tempo que já não tem nenhuma vitória eleitoral. Ainda ficam os idiotas a achar que não pode fazer isso porque o Lula pode voltar a se candidatar. Deixa o Lula se candidatar, gente. E ele usa isso. Ele é sabedor que não pode mais se candidatar, mas ele usa isso como se fosse um desafio. Olha, se mexerem comigo eu vou me candidatar. Porra, pode se candidatar, porque ele não vai para canto nenhum. Haja visto o que está acontecendo com o PT e os candidatos do senhor Lula. Lula foi para São Paulo. Paulo Haddad não saiu do lugar. Fernando Haddad não saiu do lugar. Não vai entrar para o segundo turno. A Jandira Fegali, nunca vi um idiota tão grande como Jandira Fegali. Botou Lula e Dilma no começo dela. Despencou, desceu, em vez de subir, todo mundo subiu aqui na pesquisa, né? E Jandira desceu 2 pontos, parece. Desceu 2 pontos, parece. Então, é um peso muito grande você ter hoje Lula ao seu lado. E eles não entenderam isso. A Jandira é outra papagaia de pirata do Lula. Onde o Lula aparece, ela bota a cara. Muito bem. Esses 3 são desonestos, intelectualmente, são desonestos pessoalmente e são corruptos. A Gleisi Hoffmann acabou de se tornar ré no Supremo Tribunal Federal, acusada de desvio de recursos da Petrobras para a sua campanha. Ser beneficiada com o desvio de recursos da Petrobras para a sua campanha. O Lindenberg já foi citado como beneficiário de propinas provenientes da Petrobras. Deverá ser breve, deverá se tornar réu também. Réu. E Vanessa, pelo que ela faz, pelo que ela fala, percebe-se que é uma pessoa que não tem raciocínio, pessoa que não pensa, que é medíocre até. Aliás, tem 2 vídeos dela aí, estão aí no Facebook,
ela apresentando uma candidata a vereador, apoiando a candidata a vereadora do Pará. É um absurdo que o nível da Vanessa Graziotin. Essa mulher é senadora do país. É um desastre. Eu não sei nada a respeito de Vanessa, só sei da Gleice e do Lindenberg, mas de Vanessa eu não sei nada. Apenas o que eu sei de Vanessa é que ela é muito incompetente, que ela é muito idiota, ela não raciocina, não pensa, ela é absolutamente fanática. Eu acho que ela reza todo dia para o Padrinho Cício. Ok, meus amigos, vamos esperar e ver o que é que vai acontecer. A Gleice deverá ir para a cadeia junto com o marido, né? O Lindenberg em breve deverá ser julgado, e é claro, absolutamente claro, que ele está na defesa do pessoal aí com medo. Ele está lutando pelo Lula, para ver se o Lula fica, a Dilma ficasse, para poder ele conseguir se livrar da cadeia. Mas parece que ele não vai se livrar, não. Eu espero que não. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau.